Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 36. O outro lado da cerca. Naruto preferia lutar contra 5 berserkers de uma vez do que lidar com o que ele tinha atualmente em seu prato, o professor Durão de Berserker, que também era o professor Durão de Hyuto. Quando chovia, derramava, porque Naruto estava cansado, não que estar com força total o ajudasse muito mais. Se você vai bater na minha bunda ou algo assim, você poderia me dar 5 minutos para recuperar meu fôlego? Naruto perguntou, tentando se dar o máximo de uma chance minúscula de sobrevivência que ele pudesse reunir. Eu afundar a cabeça de Berserker foi muito mais difícil do que eu pensei que seria. E lá se foi a propensão de Naruto para mascarar seus nervos com comentários sarcásticos. Pode ter acabado de preparar a mesa para ele ser morto. Porque foi uma ótima ideia falar sobre o cara que você derrotou recentemente e que estava sob a tutela da pessoa infinitamente mais assustadora bem na sua frente. Mas o homem alto de cabelos brancos apenas continuou a sorrir para Naruto de uma maneira bastante enervante. A maioria das pessoas não sorriu para você quando você arrancou as pernas de seus alunos e depois começou a espancá-los até virar uma polpa sangrenta. Eles definitivamente não sorriram para você quando você falou sobre isso depois. Deus, você se parece tanto com seus pais. O homem disse, aproximando-se de Naruto. Seu único comentário congelou o menino, impedindo de fugir como um cervo assustado. Eu realmente gostei deles, você sabe. Eles eram parte da razão pela qual eu não temia ser expulso por Ryuzanpaku quando isso aconteceu. Mesmo quando eu segui o Katsujinkin, eu tinha respeito por seu pai. Eu queria lutar com ele. Você conheceu meus pais? Naruto perguntou antes de balançar a cabeça para limpar algumas teias de aranha latentes. Ele já sabia disso. Ele tinha ouvido a história de Ayato. Ogata havia sido ensinado por Ryuzanpaku há muito tempo, destinado a ser seu primeiro discípulo. Não tão bem quanto alguns outros membros do Yami. Eu não me tornei membro até muito depois de suas mortes, disse o homem com um gesto irreverente de ó bem, mas como eu disse, eu os conhecia. Mestres na época e seu pai se enfrentaram em várias ocasiões antes de você nascer, enquanto eu ainda treinava lá. Então você é o mestre de Berserker e Hyuto? Naruto perguntou. Para o mestre Yami, essa pessoa parecia legal. Oh, ele tinha certeza de que o comportamento agradável que ele estava vendo estava segurando um monte de violência e loucura, mas só isso não fazia uma pessoa má fazer. Esse cara Kensei que eu ouvi falar? Isso vai ficar confuso, porque eu já conheço um Kensei. O sorriso de Kensei se alargou quando ele acenou com seu próprio pseudônimo por uma questão de simplicidade. Não era como se ele tivesse algo a esconder sobre si mesmo, é apenas uma designação que eu gosto. Você pode me chamar pelo meu nome Uzumaki-san, ele disse com uma reverência, Ogata Shinsai, de One Shadow Nine Fists. Mas, ainda tenho a batalha de outro discípulo para assistir. Você gostaria de se juntar a mim? Isso estava certo. Kenichi ainda estava jogando no chão com Ryuto. Esse foi o evento principal. Ele e Berserker simplesmente decidiram se afastar e brigar porque realmente não gostavam um do outro e, realmente, que melhor razão para entrar em uma briga havia? Independentemente disso, por algum motivo, e Naruto não tinha ideia do porquê, ele sentiu que pelo menos ele poderia confiar em Ogata. Eu estava voltando para lá de qualquer maneira. Acho que vou chegar lá mais rápido com você. Aparentemente, esta resposta fez o dia de Ogata, pois ele bateu palmas uma vez, satisfeito com a disposição de Naruto em ir com ele. Ótimo. E enquanto assistimos, sinta-se à vontade para me perguntar o que eu me lembro de seus pais, ele ofereceu. Existem algumas coisas que eu acho que você tem o direito de saber. 20x. Enquanto isso, com Shigure, Queensland, Austrália. Shigure estava acostumado a lutar contra vários artistas marciais de alto nível. Ela passava muito tempo atrás de armas valiosas que alguns diriam serem inestimáveis, e muitas vezes armadilhas eram colocadas para ela quando ela ia atrás delas. Então ela era bastante experiente em batalhar com pessoas capazes de matá-la. Enfrentar 2 pessoas capazes de matá-la de uma vez, porém, era algo que ela não experimentava com tanta frequência.
Enquanto ela lutava com Haki, ela tinha que ficar de olho em Mildred Lawrence enquanto ela disparava pelo campo de batalha, tentando manobrar para o ponto cego de Shiguri. Se Shiguri deixasse isso acontecer, ela estaria morta. Era tão simples quanto isso. Sempre que Mildred Lawrence fazia suas aberturas para atirar, Shiguri jurava que podia vê-los chegando antes de ouvi-los. Foi uma dança estranha. Enquanto ela lutava com Haki, ela teve que continuar se movendo em círculo para não permitir que Mildred atirasse nela sem ser vista. Teria sido muito mais fácil se o chão não estivesse perfeitamente nivelado. Se eles não estivessem lutando em uma parte tão plana da Austrália, ela teria usado o terreno a seu favor, mas não havia nada para ela usar. Era simplesmente seus talentos e habilidades contra os dois deles, um arqueiro e um usuário de arma de haste com lâmina, ambos grandes mestres, como se as probabilidades não tivessem sido empilhadas o suficiente. Não importa o quão rápido Haki apunhalou Shiguri com sua naginata, Shiguri foi capaz de manobrar a lâmina para longe dela com sua espada, enviando cada movimento de esfaqueamento por seu corpo com segurança. Ainda assim, apesar de como ela lidou com o ataque rápido do artista marcial bem vestido, ela não conseguiu encontrar uma abertura para contra-atacar. O alcance de Haki com a naginata foi impressionante. Com cada punhalada ela cobria a quantidade máxima absoluta de espaço que sua arma poderia alcançar sem perder um pingo de velocidade ou ritmo em seus movimentos. Shiguri esfaqueou seu Nodashi no chão, usando o comprimento dele para bloquear uma das facadas angulares de Haki e pará-lo. Colocando seu corpo atrás da defesa, Shiguri então arrancou a espada e alcançou seu alvo em um passo. Antes que ela pudesse terminar seu golpe, ela teve que mudar seu movimento para um bloqueio a fim de parar 5 flechas apontadas para seus órgãos vitais. Todos eles teriam atingido ao mesmo tempo, e qualquer um teria que escolher qual parte de seu corpo eles queriam sacrificar para proteger os outros. À distância, ela jurou que podia ver o sorriso no rosto de Mildred enquanto o veloz arqueiro fazia o possível para se manter fora da linha de visão de Shiguri. Então você pode parar esse tipo de tiro. Isso significa apenas que tenho que ter certeza de que você absolutamente não veja o próximo vindo. Shiguri mudou a posição de sua postura para tentar manter o arqueiro letal dentro de seus 45 graus de visão enquanto lidava simultaneamente com Haki, que não desistia novamente depois que Shiguri lhe deu um passe uma vez para bloquear as flechas de Mildred. Você não pode me sobrecarregar com suas técnicas, Haki disse a ela. Mesmo se você fosse mais poderoso do que eu já vi movimentos como o seu antes de Tachibana-kun. Mais uma vez, Haki mencionou esse nome. Um que Shiguri conhecia muito bem. O fato de um membro de Yami conhecer alguém como um homem que também treinou com seu mestre um pai adotivo, e com tanto carinho, não se sentou bem com ela. Apesar de seus melhores esforços, lentamente começou a alugar espaço em sua mente, que já estava dividida em duas maneiras de tentar lidar com dois inimigos de nível de grande mestre. Shiguri mudou para um aperto de uma mão e puxou uma kunai. Haki viu emergir e imediatamente desarmou Shiguri com sua naginata, derrubando a pequena lâmina de sua mão no ar. Nenhuma prestidigitação tão barata vai funcionar em mim, disse ela, transferindo para o movimento de esfaqueamento. Um brilho veio aos olhos de Shiguri no momento em que a kunai voou no ar. Cronometrando seu movimento precisamente com onde ela podia sentir Mildred se movendo atrás dela no fundo distante, Shiguri se lançou no ar e agilmente deu uma cambalhota para trás, usando o movimento para chutar a kunai bem onde Mildred estaria. Mildred mal saiu do caminho a tempo, a kunai apenas cortando uma das alças de seu sutiã de treinamento. Uau! Shiguri pousou na parte do polo da naginata de Haki que havia acabado de terminar o movimento de esfaqueamento que ela havia evitado com seu movimento surpresa. Para um olho destreinado, não haveria expressão no rosto da jovem mestre de armas enquanto ela descansava como um gato na fina superfície da arma. Se algum dos mestres Youzanpaku ou Naruto estivesse lá, eles saberiam muito bem que isso era Shiguri sendo presunçoso. Você já viu isso antes? Ela provocou lentamente, olhando diretamente nos olhos surpresos de Haki. 20x. Enquanto isso, com Naruto. A primeira coisa que Naruto notou depois que Ogata pousou no ponto de vantagem supervisionando a luta de Kenichi foi a companhia atual em que ele imediatamente se encontrou. Cara, sério? Naruto perguntou, olhando diretamente para vários membros das divisões armadas e desarmadas do Yumi que frequentavam sua escola. O perigoso grupo de artistas marciais adolescentes percebeu sua chegada. Você me trouxe aqui? Que porra é essa?
Ninguém vai te atacar, Uzumaki-san, Ogata disse com um sorriso fácil enquanto colocava a Berserker no telhado. Você é meu convidado por enquanto. A maneira como ele falava era agradável o suficiente, mas havia algo sobre isso que não deixava mistérios sobre se essa era uma regra rígida ou uma diretriz vaga que os outros poderiam optar por ignorar. A única coisa sobre Yami, pelo menos seus discípulos sabiam onde eles estavam no que dizia respeito a receber ordens. Raquel olhou de Berserker para Naruto, de volta para Berserker, e para Naruto mais uma vez antes de dizer qualquer coisa. Você o derrotou. Naruto assentiu com um olhar presunçoso, silenciosamente se deliciando com a admiração que ele sentiu que deveria estar recebendo. Eu pensei que apenas os discípulos de armas poderiam desafiá-lo. Essas eram as regras da aposta. Aposta. Naruto não sabia nada sobre isso. Tudo o que ele sabia era que o rosto de Berserker o estava irritando. Berserker o chamou, e então eles partiram para derrubar. Se houvesse algo mais do que isso, dane-se se ele soubesse ou se importasse com esse assunto. Ei, eu disse a vocês, idiotas, para trazê-lo. Eu não disse para apostar em quem poderia me derrubar primeiro. Se houvesse uma aposta nele e ele não pudesse se livrar dela, não precisava existir. Qualquer tensão crescente da declaração abrasiva de Naruto foi rapidamente perdida quando o telefone de alguém tocou aleatoriamente com um tom muito incomum para um grupo de artistas marciais. Oh, espere! Yogo pegou seu telefone enquanto sua colega discípula de Kodashi Dui silenciosamente revirou os olhos. Ogata riu, inclinando seu corpo para o lado do prédio em que eles estavam, seus olhos fixos em seu aluno lutando contra Shirahama Kenichi. Yogo-san, você realmente deveria estar assistindo esta luta. É muito interessante. Estou. Só estou mandando uma mensagem para Makoto-chan. Yogo respondeu antes de ver Naruto o encarando. Algo está errado, amigo. Havia, e Naruto compartilhou com ele imediatamente. Você não é bom o suficiente para Makoto-chan. Yogo riu e levantou uma sobrancelha em troca. E você é? O usuário de espada curta perguntou. Se ele esperava que isso acabasse com a irritação de Naruto, ele estava muito enganado, pois Naruto apenas levantou uma sobrancelha como se dissesse, absolutamente não. Claro que não. Eu sou pior, Naruto disse sem rodeios em vez de ser demitido do jeito que Yogo tinha antecipado incorretamente que ele faria. Eu nunca poderia cuidar de uma namorada. Eu tenho vocês idiotas atrás de mim, tentando me matar. O tempo todo olhando para os membros reunidos do Yumi, Naruto encontrou uma disparidade que ele não esperava. Ei, onde está o menino pombo? Eu pensei que ele iria querer um assento na primeira fila para assistir alguém tente matar Kenichi. Menino pombo? Naruto fixou todos eles com um olhar semicerrado antes de perceber que ninguém mais usava seus apelidos estúpidos para outras pessoas que ele não gostava, você sabe. Oh, o que é o rosto dele? Kanou-shou. Os olhos de todos estalaram para Naruto em estado de choque por chamar o líder do Yumi por um nome tão descaradamente desrespeitoso. Eu quase esqueci o nome dele. Eu o chamo de menino pombo demais. Ele riu de vergonha de todos os olhares vazios antes de caminhar até a borda com Ogata para dar a melhor olhada possível na luta de seu melhor amigo contra o melhor aluno de Ogata. Qualquer coisa para tirar a atenção dele, e ele nunca pensou que pensaria dessa maneira. 20x. Com Kenichi. Shirahama Kenichi tinha um problema. Ele não teve que se preocupar em ceder novamente ao seu sentimento do jeito que fez quando hesitou em um ataque que teria devastado Ryuto e possivelmente encerrado a luta. Não houve outra situação como essa desde então. Ryuto estava no controle total daquele ponto em diante, e nada que Kenichi fizesse poderia mudar isso. Não tinha sido uma progressão lenta. Em um momento eles estavam empatados, e no próximo Kenichi não parecia mais ter uma perna para se apoiar. Toda vez que ele tentava quebrar a vantagem de Ryuto com qualquer tipo de movimento próprio, ele era atingido antes mesmo de começar, como se Ryuto pudesse ler sua mente. Foi enlouquecedor. Eu não posso estar telegrafando meus movimentos tão mal. Kenichi pensou consigo mesmo, concentrando-se mais em tentar proteger e contra-atacar com o mínimo de movimento inútil possível. Ainda não funcionou, O método de golpe de palma favorito de Ryuto para atingir seus inimigos atingiu o estômago de Kenichi, dobrando-o. Ao tropeçar para trás, ele cerrou o punho para contra-atacar com um ataque surpresa, mas acabou levando outro golpe de palma no rosto. Ele não conseguia nem pensar em atacar sem ser atingido primeiro. Gungnir, lança invencível. Ryuto atingiu Kenichi repetidamente com golpes de palma rápidos onde quer que encontrasse as aberturas.
Mesmo com o Seikuken de Kenichi, mesmo com suas defesas imaculadas, ele foi incapaz de impedir que um deles caísse. Parecia automático. No segundo em que as mãos de Ryuto voaram para Kenichi, já era uma conclusão precipitada que eles pousariam. Não havia nada que ele pudesse fazer para detê-los. As costas de Kenichi bateram contra a plataforma do trem, fazendo-o ricochetear, caindo de cara no cascalho dos trilhos. Doeu muito. Se um único tiro tivesse falhado, ele não saberia qual era. Você tem um padrão particular, Ken-chan. Um que você não pode mudar confortavelmente, não importa o quanto você tente, disse Ryuto, com um sorriso no rosto enquanto se pegava por hábito tentando ajustar seus óculos que estavam não mais em seu rosto. Não importa o quão rápido você vem até mim, desde que eu possa vê-lo, posso lê-lo como um livro. Do seu lado dos trilhos, a Shad Alliance se encolheu em uníssono com o impacto de Kenichi atingindo o chão. A boca de Ukito estava aberta, boquiaberta com a surra que Kenichi estava levando. Deus, é como se ele nem estivesse tentando se defender. Ele havia sido um membro do Ragnaro, mas era um membro de nível bastante baixo em seu tempo com eles. A maioria dos outros membros da Shad Alliance era superior, já que eles eram próximos o suficiente de Ryuto para saber que este era simplesmente quem ele era. Kizara falou para corrigir o grande judoca. Não, ele simplesmente não importa, ela disse a ele. É como se Odi descobrisse como Shirahama está tentando se proteger antes mesmo de tentar. Esse é o poder de Odin. Thor continuou, incapaz de desviar os olhos do homem que havia sido seu líder em Ragnaro. Há uma razão pela qual nenhum de nós jamais questionou o fato de ele ser o primeiro punho. Ele era o mais forte. Ele ainda era. Thor não tinha nenhuma ilusão de que se fosse ele lutando contra Ryuto em vez de Kenichi, a mesma coisa estaria acontecendo, apenas em um ritmo mais rápido e com um alvo mais carnudo para pulverizar. Takeda mastigou o fio de grama mais curto do que o normal em sua boca, tendo mordido pedaços maiores conforme a luta avançava. Por mais que ele quisesse acreditar que poderia enfrentar Kenichi e lutar contra Yumi ao lado dele, os discípulos que ele vira daquela organização eram terrivelmente fortes. Ele não esperava menos do ex-responsável de Ragnaro, mas ver isso em primeira mão foi chocante. Ele está vendo através de tudo, disse o jovem boxeador, não entendo. Odin mal deixou seus músculos se contraírem antes de descobrir o que vai acontecer. Tudo isso começou a soar muito familiar para Mil. A garota poderia ser um livro ambulante de artes marciais depois da vida que ela passou vivendo a vida, e mais coisas passaram por seus ouvidos e em seu cérebro do que ela poderia se lembrar prontamente sem ser solicitada. O que ela estava vendo, juntamente com o que todos estavam dizendo, começou a se conectar com ela. O olho interior das artes marciais. Mil de repente exclamou antes de superar sua preocupação silenciosamente para si mesma, oh não! A uma curta distância, as orelhas de Ryuto queimaram com a identificação de Mil da técnica que ele estava usando. Ele soltou uma risada. Achou que a garota que o inspirou a praticar artes marciais descobriria como ele estava lutando enquanto ainda estava acontecendo. Se você sabe o que é isso, sabe por que Ken-chan nunca conseguiu vencer depois que recuou de sua única oportunidade. Nijima simplesmente ficou calmamente com os braços cruzados na frente da formação da Shad Alliance. Ele não estava olhando para Kenichi com preocupação. Em vez disso, o mestre manipulador da aliança encarou Ryuto diretamente. Odin, você não deveria pensar que isso acabou ainda. Que uso ele teria como principal peão para minhas esperanças, sonhos e esquemas? Ryuto virou a cabeça para considerar o inseto com sua própria opinião sobre o assunto, mas nunca teve a chance. Nishima, cale a boca, a voz de Kenichi disse em uma tensão, mas ele está certo. Não diga coisas assim antes que realmente acabe. Kenichi se levantou, parecendo pior pelo desgaste, mas ainda pronto para lutar. Seu rosto e corpo suportaram o peso do abuso de Ryuto, e ele ainda não tinha ideia do que faria para lutar contra seu ex-amigo. Apesar do que ele havia dito, ele sabia que Ryuto estava certo. Ele nunca havia lutado contra um amigo de verdade em uma situação tão séria antes, e ignorou o quão forte Ryuto claramente era. Ao invés disso, encontrou-se petrificado de machucá-lo permanentemente. O sentimento claramente não tinha sido nem um pouco mútuo. Mesmo que o Gungnir de Ryuto quebrasse suas defesas todas as vezes e fizesse contato total, Kenichi ainda era capaz de proteger suas áreas vitais. Seus ferimentos foram mais um acúmulo de dano do que um verdadeiro golpe crítico. Oh, você se levantou, ele disse, surpreso com a habilidade de Kenichi de se levantar depois de acertar seu ataque favorito. Estou feliz.
Eu não queria que isso fosse algo que acabaria rapidamente. Eu estive esperando 10 anos para isso. Ele pode ter esperado 10 anos por isso, mas Kenichi só queria que acabasse. Se o fizesse, ele teria que tomar as medidas necessárias para fazê-lo sozinho. Mesmo que ele não pudesse salvar sua velha amizade, e não parecia que ele poderia, ele iria perdê-la de qualquer maneira na morte, e também o respeito de Ryuto por se conter por sentimento. Eu deveria saber disso agora. A determinação de um artista marcial é lutar para vencer. Caso contrário, não há razão para fazer isso, Kenichi pensou consigo mesmo, envergonhado. Não importava se era uma filosofia Katsujinken ou Satsujinken dirigindo um caça. Eles estavam nisso para derrotar o inimigo, esperava-se que fizessem todos os esforços para fazê-lo, se há algo pelo que se desculpar, Ryuto. Eu sinto por isso. Ele estava se desculpando internamente com alguém que estava tentando matá-lo, e ele quis dizer isso. Ou ele era muito mais educado do que imaginava, ou treinar em Ryozanpaku deve tê-lo ferrado mais do que ele jamais poderia imaginar. Eu prometi lutar com você, Ryuto. Mas nunca esperei que acabasse assim, disse Kenichi, eu entendo. Eu sou o único com o alvo no peito para todos do Yumi. Então só temos que cumprir nossa promessa e mostrar o quanto você está errado de uma vez. Logo quando eu pensei que você não poderia fazer isso melhor para mim, Ryuto disse, deixando de lado seu paletó, palavras como essa, elas são as melhores para ouvir de alguém que você está prestes a esmagar. Ainda era difícil acreditar que isso era o que havia acontecido com o que antes era seu amigo mais próximo. 10 anos era uma eternidade, mas as coisas mudaram tão drasticamente. Nada está sendo esmagado aqui. Kenichi gritou, reiniciando seu Seikuken. Eu não me importo se você não perder outro ataque. Eu não me importo se eu cair de novo. Você pode me acertar com Gungnir quantas vezes quiser, e eu vou continuar me levantando. Tudo o que preciso é de uma chance para mantê-lo no chão. Ryuto levantou uma sobrancelha curiosa, mas encontrou seu espírito de vitória feliz com a perspectiva de ter esse tipo de confiança e crença em Moelo sob seu calcanhar. Ok, então, disse o representante do Yumi, empurrando para trás seu cabelo roxo enquanto estava de pé no pronto novamente, minha determinação contra a sua. Vamos ver qual deles ficou mais forte com o tempo e esforço. Ele não perdeu tempo montando seu Seikuken. Se ele precisasse, ele poderia parar e configurá-lo a qualquer momento. Não, com Inerai e Gungnir, ele poderia passar pelas defesas de Kenichi, ou cortar qualquer ataque que Kenichi tentasse lançar primeiro. Qualquer que fosse o trunfo de Kenichi, ele nunca teria a chance de usá-lo. Suas dicas antes de fazer qualquer tipo de movimento estavam enraizadas na mente de Ryuto. Apenas Kenichi não atacou. Ele mais uma vez tentou se defender e contra-atacar os golpes de palma de Ryuto, apenas para falhar e receber um único golpe poderoso no lado esquerdo do peito, Shintoukei, Sleeping Strengthen. O ataque implacável no lado do coração de seu peito fez ofegar com uma dor potencialmente mortal. Ryuto sorriu e continuou seu ataque, ou teria feito isso se a mão oposta de Kenichi não tivesse dado a volta e acertado sua mandíbula com a base de seu punho. Os membros restantes da comitiva de Ryuto ficaram atordoados. Hime não podia acreditar, mesmo quando viu o objeto de sua afeição cair nos trilhos, sua camisa rasgada pelo cascalho e pelos trilhos de metal. Ryuto levou um golpe. Um significativo. Enquanto isso, Kenichi permaneceu de pé. Mais ferido do que nunca e segurando o peito como se fosse ter uma parada cardíaca, mas ainda de pé. Como ele fez isso com Ryuto-sama? A garota exuberante perguntou ao garoto vestido de preto que estava com ela, Lug, você pegou isso? Os olhos de Lug nunca se abriram por um momento, mas ele nunca perdeu um momento da luta. Ainda mais, ele foi capaz de ver de uma forma que os outros simplesmente não conseguiam e analisar partes da batalha da mesma forma. Oji não foi capaz de se ajustar porque nunca viu isso acontecer e não foi capaz de sentir isso com o Seikuken porque o movimento do inimigo foi devido às próprias ações de Ryuto. Shirahama-san só colocou sua própria força por trás disso no último momento. Hime ficou perplexo em como algo assim era possível. E como alguém como Kenichi saberia que funcionaria, isso é impossível. As coisas não estavam melhores do outro lado. A boca de Takeda se abriu tanto que o pedaço de grama que ele estava mastigando o tempo todo caiu. Eu juro, nunca ouvi usar isso antes. O boxeador disse, o que diabos era isso? Freya franziu os lábios pensativa, pensando facilmente em algo que ela sabia para comparar o movimento de Kenichi com. É como se ele tentasse usar um contra-ataque como o de Siegfried, só que ele não escapou do dano.
Ele ainda levou cada pedacinho do ataque de Odin. Não é bem assim, disse Mil, sorrindo de alívio para si mesma do outro lado dos trilhos. Kenichi ajustou o Shaji Shoujin de Mackenzie, Flovin Warrior Adbut. Para a técnica com que Kenichi atingiu Ryuto, seu próprio ritmo não importa, porque não depende dele movimento atrás de seu balcão, essa força é a única coisa que afeta como ele se move. Ryuto não precisava de uma explicação. Ele passou por sua própria dedução logo depois que sua visão ficou turva devido ao impacto contundente de sua mandíbula. Não é que eu falhei em ler o ritmo de Kenichi. É que meu próprio ataque mudou o dele para o meu. E foi feito mais rápido do que Ryuto poderia ter se ajustado, mesmo que ele fosse capaz de senti-lo com Seikuken ou ver isso acontecer. Mesmo sendo dele, com que frequência você lutou contra seu próprio ritmo de combate? Era uma nuance difícil de identificar em outra pessoa, que ela estava usando seu ritmo, porque as pessoas geralmente não conseguiam ver a forma exata como ela lutava. Nada disso fez diferença. Foi um golpe, embora tenha causado bastante dano. Ele não aceitaria outra nem metade tão devastadora. Sem chance. Kenichi ainda não conseguia desviar de seu ataque. Ele não foi capaz de evitar nada. Ryuto ficou de pé e se lançou para Kenichi, sua mão retraída para outro uso de Gungnir. A mesma coisa não funcionaria duas vezes contra ele. Kenichi ainda não havia encontrado uma maneira de derrotar seu Inerai. Ele apenas encontrou uma maneira de tirar vantagem disso uma vez, de uma forma que não ajudaria agora que Ryuto estava ciente disso. Ainda assim, Kenichi não se moveu uma polegada, mais uma vez mantendo sua posição. Kenshan, apenas morra. Em um momento, Kenichi estava lá, a centímetros de ter seu nariz enfiado em seu cérebro com o ataque de Ryuto. No seguinte, sua cabeça não estava mais no caminho. A fina camada de ki de Ryusei Seikuken ao redor do corpo de Kenichi permitiu que ele se esquivasse no último momento absoluto. Ryuto se comprometeu totalmente, colocando-o em posição para Kenichi mirar imediatamente com as mãos e deixá-lo contra-atacar com um ataque que Ryuto também não conseguiu ler, não porque alterasse o ritmo de Kenichi, mas porque não havia ritmo algum. Mugyoshi, sem batida. Kenichi deixou seu próprio soco original voar com a intenção de colocar a mão no alvo. O resultado não foi tão drástico, mas foi o suficiente para afastar Ryuto. Seu corpo voou para longe do punho de Kenichi e bateu com o peito na borda da plataforma do trem, o ímpeto do impacto fazendo sua metade superior balançar para frente para ricochetear no chão de cimento. O raciocínio de Ryuto estava correto. Ele não havia sofrido outro ataque que causasse metade do dano do Shaji Shoujin. Ele pegou um que fez mais que o dobro disso, e não apenas por causa do soco em si. Os braços de Kenichi caíram frouxamente para os lados em exaustão. Não havia como eu levar a melhor sobre você com o meu tempo, não importa o que eu tentasse. Então parei de tentar, disse ele. Se ele fosse acertar, não importa o que acontecesse, ele imaginou que tentaria algo que o permitisse disparar imediatamente depois em troca. Ele não achava que seria uma técnica que contrariaria diretamente a combinação de Ryuto de Inerai e Seikuken, mas então eu sabia que você tentaria me atacar novamente e me forçar a reagir, o que permitiria que você diminuísse meu novo ritmo. Acho que você não esperava um ataque sem ritmo. Não, o Ryuto queria se levantar e usar seu trunfo. Ele ainda tinha algo que ele sabia sem dúvida que Kenichi não poderia lhe dar. Nenhum artista marcial de classe de discípulo poderia. Mas ele perdeu todos os sentimentos conscientes e tudo escureceu antes que ele pudesse. Eu não poderia. Ryuto-sama. Himi correu até ele e se ajoelhou perto de sua cabeça. Virando para o lado, ela encontrou seus olhos bem abertos, junto com sua boca, expressão congelada em um estado de pura descrença e choque. Ryuto-sama, você tem que ficar bem. Você pode se levantar. Você pode vencer. Himi sabe que você pode. Lug se aproximou e se ajoelhou com ela, colocando a mão no ombro de Himi. Ele terminou por hoje, Atlanta, e ele disse para a garota perturbada que parecia prestes a explodir em lágrimas. Mas... A enérgica garota loira disse com olhos lacrimejantes, ele nem chegou a usar o ponto. SHHH. Lug a alertou, levantando o dedo para silenciá-la. Himi percebeu que estava prestes a dizer algo importante na frente do inimigo e rapidamente cobriu a boca com as mãos, murmurando um pedido de desculpas por trás deles. Tenho certeza de que Odi vai querer guardar isso para si mesmo na próxima vez. Próxima vez? Kenichi perguntou, seu corpo dolorido após a conclusão de sua partida de desafio. Haverá uma próxima vez?
Lug simplesmente pegou Ryuto e sorriu, claro. Provavelmente depois que o resto do Yumi se voltar contra você, inclusive eu. Espero que você sobreviva por muito tempo. Devorar seu futuro como artista marcial parece ser uma experiência interessante. Kenichi estava muito louco para realmente compreender o quão perturbador o comentário de Lug tinha sido na época, o 20x. Com o Naruto posicionado agachado na beirada do prédio, Naruto tamborilou com as mãos na borda rapidamente, um sorriso no rosto com o que acabará de ver, isso. Meu. Cara. Vou. Ele se levantou e jogou as mãos para o ar, virando-se para encarar os outros quando se lembrou de onde estava Ain. Ai. Ele não sabia que parte de sua própria dignidade estava tentando salvar com aquela resposta. Não era como se algum deles pensasse muito bem dele em primeiro lugar. Ogata riu, tanto de como a luta foi excelente, quanto da reação de Naruto a ela. Apesar de Ryuto ter perdido, ele havia acabado de afirmar que Ryozanpaku tinha um discípulo em Kenichi digno de herdar suas técnicas e seu título. Isso tornaria tudo ainda melhor quando ele fosse derrotado e tirado dele. Os outros que assistiram à luta tiraram suas próprias conclusões do que viram. Tendo recebido mais do que precisava para analisar sua futura presa, os olhos de Tiravit Kokin nunca deixaram o vitorioso Kenichi lá embaixo enquanto o resto da Chade Alliance se reunia para ver se ele estava bem. Shirahama é um iniciante lento, ele identificou. Será que eu estaria errado em dizer que ele é do tipo que precisa sentir sua vida em perigo para lutar o seu melhor? Naruto não confirmou ou negou. Em vez disso olhou para o garoto de pele escura com as estranhas tatuagens em seu rosto. Por que você acha que eu diria algo sobre isso? Venha para pensar sobre isso. Por que diabos eu estou ainda aqui? A briga acabou, ele se virou e se preparou para pular do telhado para outra posição alta para que ele pudesse começar a voltar para seus amigos. Vejo você na escola, ou na próxima vez que alguém tentar me matar, Tebaio. Todos os membros do Yumi apenas o encararam, exceto Yogo, que estava trocando mensagens de texto com Makoto durante a luta, e Raquel, que acenou exuberantemente para ele. Tchau Uzumaki. Quebre seu pescoço como um galho mais tarde, ok? Está bem, Naruto respondeu automaticamente à ameaça franca contra a sua vida, antes de se livrar dela. Quero dizer, vamos lá, mais tarde. Antes que ele pudesse sair, Ogata parou de rir e enxugou uma lágrima de seu olho enquanto falava. Eu disse a você que contaria algo sobre seus pais por me darem o prazer de sua companhia, não disse Uzumaki-san. Sua observação fez Naruto parar antes que ele pudesse balançar os braços para frente para completar a decolagem. Eu sou um homem de palavra. Naruto fez uma pausa em seu movimento de salto e poupou um olhar para seus amigos lá embaixo, então um para Ogata e os membros reunidos do Yumi. Havia tanto que ele não sabia sobre sua família. Tanto que os mestres de Ryozanpaku não puderam contar a ele porque estavam em desacordo com seu pai há algum tempo. Jirai era bom para contar a ele histórias sobre como Minato era um gênio sob seu olhar atento, mas não para nada significativo de seu tempo como adulto. Tudo bem, Naruto disse em um tom de voz cauteloso. Havia uma questão que estava em sua mente desde que Furinji Hayato lhe contou o seu lado do que sabia sobre a eventual morte de Minato e Kushina. Com um membro de Yami aqui, talvez agora ele pudesse obter uma resposta decente. Meus pais estavam em Yami antes de você estar lá, mas talvez você possa me ajudar com isso. Farei o meu melhor para responder a qualquer pergunta que você tenha, disse Ogata sinceramente e com a maior seriedade. Não quero que você entenda mal o nosso lado. Você não parece ter nenhuma inimizade pessoal por Satsujinkin, e eu gostaria de mantê-lo assim. Naruto assentiu calmamente, mas em sua cabeça era uma história diferente. Droga, por que eu sinto que posso confiar tanto nesse cara? Ok, bem, nesse caso. Eu quero saber, qual foi a última ordem que eles receberam como membros do Yami? Antes que pudesse ir mais longe, Kokin falou. Por que você está dizendo alguma coisa a ele? Nada disso fazia sentido para ele. Ele é um inimigo. Kokin, isso não é da sua conta, Ogata disse friamente, embora um arrepio visível desceu pelas costas de Kokin com suas palavras. Ele tinha sido suficientemente intimidado sem uma única ordem direta, refletindo seu medo deste homem. Este é o direito de Uzumaki-san saber. Se você tem um problema com o que estou fazendo, leve-o ao seu mestre e talvez eu vou ouvi-lo. Ou não. De qualquer maneira, Kokin deu um passo para trás e não disse mais uma palavra, sua atitude completamente regulada pelo poderoso guerreiro de classe mestre. Com um sorriso acolhedor,
Ogata voltou-se para Naruto. Se você realmente quer saber, a última missão de seus pais foi levar um discípulo para ficar no escalão superior do Yumi. Deve ter sido você, ele gesticulou para os outros. Você teria sido um deles. Minato teria sido um dos One Shadow Nine Fists. Mas eu não estava lá, Naruto apontou o óbvio, um tanto abalado pela informação que estava recebendo. Eu estava sendo treinado na pátria. Eu não teria saído até os 15 anos. The One Shadow sabia disso. E isso era tudo parte do plano, Ogata explicou com um encolher de ombros. Quando você se formou e voltou para eles, o plano era que eles lentamente apresentassem a você a liberdade de Satsujinkin, como oposto à filosofia ninja do seu clã. Ele não achava que haveria alguém melhor servido para herdar todos os estilos do que um filho de 2 shinobi muito poderosos, treinados por toda a sua vida no ambiente mais estrito possível. Naruto processou tudo o que ouviu, parando assim que seu cérebro refletiu sobre uma parte específica da explicação. Era algo que todos os outros discípulos perceberam no momento em que saiu da boca de Ogata, se os olhares em seus rostos servissem de indicação. Eventualmente, ele clicou para Naruto, e sua expressão refletiu a deles. De jeito nenhum. Você não está dizendo ponto. Sim, você não deveria estar apenas no Yumi. Você deveria ser o único discípulo de todos os 10 mestres do One Shadow Nine Fists. Naruto balançou tão significativamente que quase caiu do telhado, mas ele conseguiu se equilibrar no último momento. Kanou-Shou foi trazido para servir como primeiro substituto e discípulo da mão de Deus. Ele se tornou o único discípulo depois que seus pais partiram e mais tarde morreram. Por razões óbvias, você não estava mais disponível. A boca de Naruto secou. Toda vez que ele tentava dizer alguma coisa, sua língua parecia coberta por uma lixa. O que você disse sobre isso? A escrita estava clara na parede de sua mente. Seus pais deixaram Yami, e a proteção que sua posição lá lhes dava quando se tratava de seu status de Nokenin para sua missão secreta, apenas para que ele não fosse levado e transformado na máquina de matar de Yami no futuro. É por isso que eles pararam sua missão de se infiltrar em Yami? Mas, eles poderiam ter. Seu cérebro não queria trabalhar mais no problema, na solução, ou no raciocínio. Eu tenho que ir, Naruto disse fracamente. Ogata sentiu incompreensão, claro. Apenas lembre-se, se você tiver quaisquer outras perguntas que gostaria de me fazer sobre seus pais, estou mais do que disposto a tentar respondê-las para você. Obrigado, Naruto disse, o espírito saindo dele quando ele finalmente pulou do telhado e foi cuidar de seus negócios. Uma parte de seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Tinha sido algo no passado, mas se ele olhasse para as coisas em graus de separação, não haveria 2 graus disso separando de ser um fator na morte de seus pais. Mesmo enquanto Ogata observava Naruto sair, havia algo diferente na maneira como ele se movia. Sua própria postura parecia problemática enquanto ele descia para os níveis mais baixos da cidade para se encontrar com seus amigos. Isso é verdade. Um dos discípulos da arma aproveitou para perguntar, mal acreditando no que acabavam de ouvir. O valor de choque absoluto por trás da informação de Ogata não tinha sido apenas uma revelação chocante para Naruto, embora tivesse sido significativamente mais para ele do que qualquer outra pessoa. Os discípulos do One Shadow Nine Fists podem perguntar a seus mestres se eles não acreditam em mim, disse Ogata enquanto se abaixava e pegava Berserker. Ele ainda precisava de atenção médica após o número que Naruto fez com ele. Não é exatamente um mistério entre nós, embora todos vocês nunca tenham sido informados. Nunca envolveu vocês. No entanto, não gosto de guardar segredos de meus discípulos. De repente, Raquel começou a rir, finalmente percebendo que Ryuto sabia e ninguém mais sabia. Ela percebeu que a coisa que estava causando a escultura perfeita e impecável que era Kanou-Shou quebrou internamente. Será que Suparna sabe? Ela perguntou entre risos, enquanto seu irmão se aproximava imponentemente ao seu lado. Ogata se virou, sua capa ondulando com o movimento. Isso é algo que você terá que perguntar a ele quando vir novamente, ele divulgou enigmaticamente. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado com isso. Se ele sabe agora ou não, não acho que o pobre Shoukun seja do tipo que gostaria de saber que ele foi a segunda escolha. Kokin ainda não entendia. Não era como se os outros membros de Yami e Yumi não estivessem lutando um contra o outro também para provar que eram os melhores absolutos. Ainda assim, divulgar algo assim fazia pouco sentido para ele. Mas por que você dizer a Uzumaki nada disso? Como eu disse antes, disse o antigo mestre de artes marciais enquanto saltava no ar para resgatar seus outros alunos, simplesmente porque era seu direito saber.
E se houve um tiro no escuro dele dando uma segunda olhada nas coisas, e de que lado da cerca ele acabou, foi apenas um subproduto dele fazendo o que achava apropriado em primeiro lugar. Os pais de Naruto morreram para dar a seu filho uma escolha de como ele trilharia seu caminho na vida, em vez de despojá-lo para si mesmos e para a máquina sombria e sem rosto que o gerou. Isso era algo que ele respeitava de todo o coração. Se ele realmente respeitasse Minato, e o que o homem representava mesmo em sua morte, caberia a ele mostrar a Naruto todos os caminhos que estavam disponíveis para ele ou poderiam estar disponíveis para ele, independentemente de onde qualquer um deles estivesse agora. 20x. Enquanto isso, com Shigure, Queensland, Austrália. Tanto Haki quanto Mildred ficaram perplexos com a forma como Shigure foi capaz de não apenas continuar se defendendo contra seus ataques, mas também conseguiu ameaçar os dois com seus contra-ataques. Eles estavam lutando com muita cautela e sabiam disso. Só por causa de quem ela deveria ser. Não foi assim que chegaram onde estavam. Tudo bem, já chega, disse Mildred, parando seus movimentos. Até agora, claramente seu plano de tentar se mover para o ponto cego de Shigure e acertá-la com um tiro que ela não pôde evitar não foi suficiente para fazer o trabalho. Ela pode ser aleijada, certo? Tudo o que precisamos dela viva para que ela possa nos contar os segredos do aço. Shigure levantou uma sobrancelha em intriga. Então era por isso que eles queriam vir atrás dela. E aqui ela pensou que era apenas porque ela era um membro do Ryozanpaku. Não parecia que eles estavam lutando para matá-la, apesar da gravidade de seus ataques. Mas agora fazia mais sentido. Se Yami estivesse decidida a agir, seus membros da divisão armada iriam querer ter certeza de que tinham as melhores armas disponíveis para o trabalho. Ela era a última pessoa viva que poderia realmente criar tais coisas para eles, então capturá-la para obter informações teria sido uma boa jogada. Sem chance, Shigure disse a ela. Não há chance de você nos contar? Ou não há chance de vencermos você? Ambos. TCH Mildred mordeu o lábio em irritação antes de sorrir sombriamente. Se é assim que tem que ser. Haki, acho que você vai querer sair daí. Não posso prometer que não vai ser atingido por qualquer um deles. Apesar do aviso, Haki não tinha absolutamente nenhuma intenção de recuar e dar a Shigure a oportunidade de se concentrar em qualquer um deles. Habilidade. Ela era uma das Ashoudan Zaiba por uma razão. Porque ela era melhor, eu confio no seu objetivo. Haki, você realmente não deveria. Não para isso, Mildred advertiu novamente enquanto puxava flecha após flecha para segurar em sua mão entalhada. A técnica que ela planejava usar não era sobre o objetivo, mas ei, você é um adulto, então se proteja, ok? Apenas certifique-se de que ela permaneça naquela área geral. Ela não vai dar mais um passo, Haki assegurou a ela, o metal da lâmina de sua naginata brilhando na luz forte do sertão. Para seu crédito, e para a surpresa de Shigure, ela cumpriu essa garantia, conseguindo mantê-la encurralada em uma parte específica do campo de batalha. A sobrecarga do sol começou a ser bloqueada, forçando Shigure a poupar um olhar para cima. Seus olhos se arregalaram momentaneamente antes de ela entrar em ação preventiva. Flechas começaram a cair de cima às dezenas, forçando Haki Shigure a trocar seus golpes através de uma chuva torrencial, habilmente evitando os pontos mortais de ambos os projéteis e das lâminas um do outro. Quando o ataque finalmente diminuiu, milagrosamente nenhuma das flechas atingiu nenhuma das mulheres, mas agora Shigure tinha um novo problema. Toda a área estava repleta de flechas, restringindo o movimento adequado. Ao perceber que esse era o objetivo o tempo todo, ela voltou seus olhos apáticos para Mildred, que também estava entre suas próprias flechas. Mildred ficou extremamente satisfeita com seus esforços, levantando momentaneamente o escopo de seus óculos para sorrir para sua presa. Eu não estava realmente mirando nada em você especificamente. Setas para cima fora do chão para dar ênfase. Shigure deu uma olhada ao redor e percebeu que a falta de mobilidade não apenas a tornava um alvo mais fácil para Mildred, mas também era positiva para Haki. Haki a tinha ao alcance dos ataques de esfaqueamento e corte de Naginata, enquanto Nodashi de Shigure não conseguia alcançá-la. Haki rapidamente aproveitou seu novo ambiente, garantindo que com a velocidade reduzida de Shigure, seu alcance entrasse em jogo com mais frequência. Ela não teve problemas em estender a mão e dar facadas e golpes precisos em seu adversário. Era uma raridade quando Shigure não tinha a habilidade de disparar por todo o campo de batalha em que ela estava lutando. Um de seus principais pontos de discórdia em combate era devido ao fato de ela usar uma espada,
Tudo o que ela precisava fazer era garantir que fizesse contato. A velocidade era o seu forte, mesmo entre os lutadores de primeira classe. Tirar isso era tirar um aspecto significativo de como ela se mantinha um passo à frente de qualquer um com quem lutasse. Ela tentou navegar lentamente para trás enquanto Haki continuava a agredi-la sem parar. Durante todo o tempo em que Mildred disparou flechas, ela nunca parou, nunca pareceu considerar a possibilidade de ser atingida, concentrando-se apenas na luta. Shiguri bloqueou um golpe apontado para suas pernas, lutando contra a força e alavancagem de Haki. Um tuombo agudo a levou a inclinar seu corpo para trás, possivelmente salvando sua vida quando uma flecha atravessou a frente de seu kimono e sua cota de malha por baixo. Seus olhos se moveram para Mildred, que havia se ajoelhado, outra flecha já encaixada e pronta para disparar. Shiguri olhou para o campo de flechas e Mildred, percebendo que se ela permitisse que ela atacasse a sério, ela não seria capaz de evitar muitos de seus tiros. Simplesmente não iria acontecer. Ela tinha que fazer um movimento. Haki iria ficar com ela, não importa o que. Ela não ia dar a ela um momento de espaço para si mesma se pudesse evitar. Ela iria sufocá-la para mantê-la no lugar por tempo suficiente para dar a Mildred uma boa chance. Tinha que haver uma maneira que ela pudesse usar isso. Shiguri arrastou o pé pela terra seca e o chutou no ar, fazendo Haki estremecer. A pequena abertura não foi suficiente para Shiguri atacar, mas deu a ela a oportunidade de tentar fugir, indo direto para Mildred. O arqueiro de alto nível sabia que eventualmente Shiguri tentaria se aproximar dela e estava pronto para isso. Nenhum arqueiro que se preze não teria uma maneira de impedir que os especialistas em combate corpo a corpo se aproximassem, e ela não era diferente. Você não chegará a 5 passos. Cross Scaffold. Uma arma semiautomática não poderia reproduzir a cadência de tiro com que Mildred disparava suas flechas. Mas Shiguri manteve os olhos apenas no prêmio, alcançando Mildred no final de seu campo de flechas. Seguindo logo atrás, sem perder um passo, estava Haki. Seguir o mais de perto que podia era apenas um sinal de seu talento. Infelizmente, Shiguri contava com ela por perto. Shiguri permitiu que Mildred a mirasse bem antes de se mover quando a flecha foi disparada. Haki estava se movendo de acordo com os rastros de Shiguri, permanecendo dentro deles o tempo todo para não correr o risco da taxa indiscriminada de fogo assassino vindo da corda do arco de Mildred Lawrence. Haki soltou um grito quando uma das flechas de Mildred a teria atingido no ombro se ela não tivesse parado para bloqueá-la. Ela estava seguindo Shiguri perfeitamente, quando de repente ela pareceu colocar as coisas em uma marcha diferente, tanto que ela simplesmente desapareceu e a deixou como alvo. Ela não havia desaparecido completamente, em vez disso, esperando que Haki recebesse o golpe ou mudasse sua atenção para pará-lo. Uma vez que aconteceu, Shiguri atacou sem piedade. Um único golpe para baixo com toda a postura, velocidade, técnica e poder que ela conseguiu reunir. Sua manobra de assinatura, o Kouzaka Slash. Os olhos de Haki rolaram para trás de sua cabeça enquanto ela perdia a consciência. Seu kimono e roupas íntimas se partiram em dois, onde foram divididos ao meio pela força do ataque de Shiguri e caíram no chão, comprometendo sua modéstia e significando sua derrota. Mildred hesitou no exato momento em que viu seu camarada cair. Eles estavam jogando rápido e solto durante toda a batalha com Haki estando em perigo. Não tinha voltado para mordê-los até aquele exato momento. Um erro e Shiguri os separou. Shiguri levantou-se de seu golpe final e virou-se para Mildred. Eles ainda estavam separados por 60 metros, mas até onde o arqueiro sentiu uma vez que a atenção total e indivisa de Shiguri se voltou para ela e apenas para ela, poderia muito bem ter sido 1,80 m. Ela começou a atirar novamente, repetidamente, sem parar. Nesse ponto, era mais para protelar enquanto ela criava uma nova maneira de abordar a luta. Asterisco polegar. Tom. Tom. Polegar, asterisco. Shiguri não quis saber disso, esquivando-se dos tiros frequentes com os dentes cerrados em foco. Ela sabia mais do que o suficiente para se considerar uma mestra no trabalho com arco também. Quando a filmagem em volume se tornou a primeira escolha, isso significava que você estava sem opções. Mildred se afastou, mas diminuiu a distância rapidamente, mais rápido do que o previsto depois de mapear um caminho decente para seguir pelo campo de flechas. Contando seus passos até atingir seu alvo, Shiguri enfiou a mão em suas roupas para tirar uma segunda arma para usar. Uma corrente de repente se enrolou na frente do arco de Mildred e o puxou para frente.
Mildred não estava disposta a se permitir ser pega tão facilmente e se firmou depois de ser puxada um único passo, mas isso foi tudo o que precisou. Com um kozarigama em uma das mãos, Shigure desarmou Mildred com um golpe da foice, mandando o arco para o chão. Mildred não sentiu nenhuma dor, em vez disso optou por ir para o arco. Eu me esquivei. Ela perdeu. Apenas uma vez que ela se abaixou para fazer seu movimento para a arma, ela percebeu que seu corpo estava completamente dormente e sua visão estava escurecendo. Droga! Ela disse em voz alta antes de cair de cara na terra. Kouzaka riu. Eiga, estilo Kouzaka, Shadow Fang, disse Shigure, parado logo atrás de onde Mildred havia caído. Ela juntou sua corrente de kozarigama e embainhou seu Nodashi com um suspiro de alívio. Foi aquele que você nunca viu chegando que sempre doeu mais. Seu ataque exemplificou isso. Sempre que um usuário de arma optou por empunhar em duelo, seu oponente, como regra, sabia que deveria ficar de olho na arma menor e mais rápida, já que era aquela que todos aprenderam desde o primeiro dia em que o verdadeiro ataque viria. Shigure pegou esse conceito e quebrou essa regra para o propósito expresso dessa técnica. Ela faria um ataque com a arma menor e mais rápida, apenas para desviar a atenção da arma maior e mais lenta. O truque era começar a se mover com os dois exatamente ao mesmo tempo. A arma menor e mais rápida ameaçaria primeiro, não importa o que, mas a arma maior e mais lenta ainda viria o tempo todo. Assim que Shigure chegou tão perto quanto ela, era tarde demais. Não era um ataque que você iria simplesmente bloquear. Se Mildred colocasse sua energia para evitar o Nodashi, o kozarigama teria vindo muito rápido para ela se proteger em tal distância. E tentar ultrapassar o kozarigama na mesma situação resultaria apenas no que acabou acontecendo. Shigure ajustou sua postura para passar e cortar Mildred por trás depois que ela passou pela lâmina da foice com segurança. Mesmo se ela tivesse bloqueado a foice em vez de se esquivar, ela não teria força deixada para trás em sua defesa para mantê-la contra o tipo de poder que Shigure estava gerando com a grande espada em sua outra mão. Que pena! Shigure disse para si mesma, olhando para seu trabalho antes de começar a voltar para o jipe. Agora ela tinha que caminhar todo o caminho de volta para uma cidade com a pessoa que ela havia capturado com a arma criada por seu pai. Tudo isso tinha sido extremamente problemático. A caminhada não demorou muito, mas quando ela voltou, ela encontrou um homem com uma grande armadura de samurai carregando várias armas encostado no veículo, aparentemente esperando por ela. Shigure lentamente alcançou o Nodashi em suas costas mais uma vez, mas parou quando começou a bater palmas lentamente. Sua armadura farfalhava com cada palmada, mas não havia nada de ameaçador em sua postura, nem qualquer intenção de matar vindo dele. Isso foi ótimo. Você ficou muito mais forte, Shigure, ele disse, chamando-a familiarmente. Quem é você? O samurai tirou sua máscara protetora e capacete, revelando seu rosto sorridente para ela. Ele tinha cabelos longos e pretos, desalinhados na frente, com olhos com padrões dinâmicos e várias cicatrizes no rosto, incluindo 3 cortes horizontais na bochecha esquerda. A postura de Shigure suavizou em reconhecimento. Ela se lembrou daquele rosto naquele tipo de armadura, indo para onde seu mestre e pai adotivo viverá no passado. Este era um discípulo dele de muito tempo atrás, e naquele momento a guarda dela voltou a subir. Você cheira a sangue. Ele pode ter sido ensinado por seu pai adotivo, mas ele era Satsujinkin, e ela havia acabado de passar por uma situação difícil contra outros dois. Não demorou muito para descobrir que esse homem era um membro de Yami, não importa quem supostamente o ensinou. Não estou escondendo nada. Estou no Ashio Danzaiba de Yami, o mesmo daqueles que você acabou de derrotar. Rin admitiu livremente. Ele não tinha vindo para lutar em primeiro lugar, eu disse a eles que não iria ajudar a enfrentá-lo. Eles pareciam estar bem com isso. Shigure deu uma olhada para onde ela deixou Haki e Mildred, não muito longe, não mais. Rin sorriu e soltou uma risada divertida, obviamente ele disse, parando apenas para olhar para ela, o sorriso nunca deixando seu rosto enquanto ele fazia isso, deixando-a um pouco desconfortável por ser submetida a isso. Desculpe. Bom ver você de novo. Eu gostaria que fosse tão bom para você quanto é para mim, mas acho que não pode ser evitado o tipo de luz em que você me vê. Você deve me odiar. Shigure silenciosamente balançou a cabeça, não. Odiar alguém porque eles eram Satsujinkin e por nada mais era míope demais. Não tinha objetivo e esse tipo de fixação simplesmente não era bom para ninguém ficar preso. Foi uma escolha, e Rin a fez.
O fato de colocá-los em lados opostos de um conflito fundamental era meramente normal. Sabe, você deveria se juntar a nós. Por outro lado, sugerir algo tão ridículo era motivo para demissão imediata, que foi exatamente o que Shigure fez. Sem dizer mais nada, passou por Rin, pegou a arma embrulhada e seu prisioneiro para fora do jipe e começou a olhar para o céu enquanto continuava a falar. Com toda a luta e movimento que ela vinha fazendo, ela havia esquecido para que lado seu jipe estava apontando depois que foi forçado a girar e parar. Yami vai criar um mundo ideal para artistas marciais como nós. Um lugar onde nossas habilidades serão exigidas, onde o mais importante será a força de sua vontade e seu corpo, como as coisas costumavam ser quando os guerreiros eram valorizados. Shigure encarou o sol até perceber em que direção ficava o leste e começou a caminhar naquela direção, passando por Rin sem lhe dar outro olhar. O pôr do sol eterno está chegando, Shigure. Você não deveria deixar esses segredos dentro de sua cabeça serem desperdiçados. Rin continuou a chamá-la enquanto ela se afastava calmamente, mas ela não se virou ou parou. Eu vejo que você fez sua escolha. Eles não serão desperdiçados. Eu tenho alguém, Shigure finalmente disse a seu irmão discípulo, pouco antes de chegar ao alcance onde sua voz teria passado despercebida. Bom ver você, Oni-san. A rejeição total de sua oferta de se juntar a Yami deixou Rin um pouco desiludido, mas pelo menos não azedou muito entre eles, a julgar pela maneira como ela se dirigiu a ele. Se nada mais, havia pelo menos isso para tirar. Mas ele também não havia perdido a outra parte, onde ela disse que tinha alguém para contar seus segredos. Esse boato já havia sido provado como verdadeiro, pois os discípulos de armas já haviam feito contato com ele pessoalmente. Uma discípula própria. Bem, isso não era fofo? Rin não conseguia imaginar, pois ele ainda podia vê-la como a jovem que ele conheceu. Infelizmente, aquele discípulo dela não viveria o suficiente para ser apresentado aos segredos do aço do pai de Shigure. Nossos discípulos de armas não são realmente defensores do desafio formal, disse Rin para si mesmo. Seu garoto tem mais contra ele do que você provavelmente imagina. 20x. No dia seguinte, de manhã cedo, com Naruto. O que Ogata Shinsai havia dito a Naruto no dia anterior ficou pesado em sua mente, mesmo depois de se reconectar com seus amigos e comemorar a vitória de Kenichi sobre Ryuto. Mesmo quando ele foi para casa e enfaixou suas feridas irregulares de sua própria luta com Berserker e foi dormir, ele ficou pensando sobre isso. Seus pais abandonaram a missão quando ela o envolveu. Seus pais escolheram a morte certa como traidores em sua missão secreta em vez de continuar com o que a One Shadow queria e torná-lo o único discípulo. Naruto não precisava ser informado das inúmeras razões pelas quais isso teria sido horrível. Ele poderia facilmente ter sido usado contra eles de inúmeras maneiras se eles tivessem permitido que tal coisa acontecesse. Ele foi inteligente o suficiente para quebrar pelo menos essa parte do raciocínio deles. Estava bem ali na cara dele ver. Isso tornava a culpa dele? Ele foi o responsável por isso? Se ele nunca tivesse nascido, ou tivesse nascido um pouco depois para não se encaixar nos planos e expectativas de Yami, isso teria mantido seus pais vivos o suficiente para terminar seu trabalho sem ter que se preocupar com ele? Ele fez uma caminhada solitária a caminho da escola para pensar em tudo isso. Ele não trouxe isso para Jiraiya porque e se isso mudasse a visão de Jiraiya sobre ele? Havia coisas sobre a missão de Minato que Jiraiya claramente não sabia. Afinal, era um disfarce profundo. Naruto estava com medo até de tocar no assunto. Quando ele entrou no terreno da escola e passou pelo portão da frente, alguém esperando na frente sem uniforme chamou sua atenção por tempo suficiente para ele perceber e reconhecer que não era um regular. Naruto não estava disposto a dar mais atenção a isso antes de perceber que tinha tido a sensação mais forte de déjà vu quando viu a pessoa. Parando e se virando para dar uma segunda olhada, Naruto percebeu que sabia muito bem quem era. O cabelo preto espetado, o comportamento indiferente que nunca parecia mudar drasticamente em seu rosto e a má disposição pareciam muito familiares. Ele usava calças brancas casuais e um top de botão azul escuro, aberto para mostrar uma camisa branca por baixo, fazendo muito pouco para esconder o fato de que este era um jovem atlético e bem condicionado. Uchiha Sasuke Naruto pensou para si mesmo, lembrando-se da pessoa antes dele como muito menor, vestindo o mesmo uniforme de aprendiz ninja que ele vestiu também em seus anos mais jovens. Você se lembra de mim? Ele obviamente fez. Ele teve que. Caso contrário, por que ele estava lá para começar? Por que ele foi designado para a missão?
Com essa percepção, Naruto sentiu-se envergonhado ao pensar por um momento que o cara que estava no topo da classe quando ele e Shikamaru foram expulsos se lembraria de quem ele era, mesmo que eles estivessem disputando pescoço a pescoço. Bem no começo. Não, este foi apenas mais um genin de Konoha enviado para matá-lo. Isso era tudo. Naruto não estava em estado de saúde, tanto física quanto mentalmente, para lutar contra alguém que era significativamente talentoso. Isso não seria nada como o Berserker, onde Naruto seria capaz de vencer expondo sua falta de fundamentos. Mas, ele podia ver o reconhecimento nos olhos de Sasuke. Ele sabia muito bem quem ele era, e não apenas como alvo. Sasuke se lembrava de quem era Naruto, sem questionar. Naruto poderia dizer. Ele podia ver o mesmo desdém por sua presença que Sasuke lhe dava quando eles eram menores e tentavam batalhar pela posição de cão superior. Foi o mesmo desdém que se agravou quando Naruto começou a perder seu lugar aos olhos dos alunos e instrutores, só que ampliado ainda mais agora por sua posição como algo pior do que o fundo do poço. Um abandono. Falha. Não vale a pena o tempo e o esforço de sair para lidar com eles. Mesmo depois de anos sem se verem, sua inimizade não dita não precisava de palavras para que tal informação fosse trocada entre os dois. Ainda assim, Naruto sabia que ele não era nenhuma dessas coisas. Ele havia sobrevivido. Ele havia prosperado desde que foi posto de lado. Claro, as coisas foram difíceis por um longo tempo, mas elas estavam melhorando agora, e ele não conseguia nem imaginar como teria sido se tivesse permanecido estudante e se formado como um ninja de Konoha de pleno direito. Sasuke avaliou Naruto por vários longos momentos antes de empurrar suas costas para fora da parede contra a qual ele se encostou. Eu não vim para lutar. Eu vim para observá-lo. Para patrulhar, ele disse, passando por Naruto antes do ninja desaparecido. Poderia até assumir sua posição em resposta ao movimento, ainda não recebi oficialmente a missão de matá-lo. Vim aqui para ver do que se tratava toda essa coisa de projeto Jinchuriki. Esperava ver algo estranho. Perplexo com suas palavras, Naruto se levantou de sua postura de luta e inclinou a cabeça em confusão silenciosa. Projeto Jinchuriki? Isso deveria significar alguma coisa? Naruto nunca tinha ouvido o termo antes. O que houve com esta semana? Os hits continuaram chegando. Ele não poderia simplesmente ir para a aula e esquecer tudo com algum bom e velho sofrimento escolar? Mas não vi nada de impressionante em você. O cabelo do pescoço de Naruto se arrepiou com o deslize contra ele, sua fadiga praticamente esquecida. Mais de 5 anos, e ele ainda queria esmagar o rosto de Sasuke na terra só para dizer que ele fez isso. Não ajudou que o tempo tivesse tornado o rosto de Sasuke progressivamente mais socável. O que você disse? Uma palavra do cara. E ele estava irritado. Parecia que ele tinha 10 anos de novo, e isso não estava certo. Sasuke não teve problemas para falar o que pensava e colocar gasolina na chama aberta na frente dele. Eu disse, eu posso ver porque você foi dispensado do programa em primeiro lugar. O Uchiha de nível Genin instalou antes de sair para retornar para casa, irritado com o desenrolar dos acontecimentos, TCH. Se eu for designado para você em seguida, é melhor você pular de um penhasco e poupar a nós dois o problema. Naruto mostrou os dentes em uma desculpa violenta para um sorriso. Claro, eu vou pular de um penhasco, ele disse a ele com um rosnado, direto no seu pescoço. Grande conversa. Mas soou vazio para Sasuke. Não soava diferente do que costumava ser, e ele raramente o apoiava naqueles dias também. Seu objetivo desde o dia em que se formou e foi enviado para casa foi testar a si mesmo e os limites de sua habilidade. Ele participava das tarefas mais perigosas que conseguia colocar em suas mãos, com a frequência que conseguia. Foi tudo para provar seu valor e superar as realizações de seu irmão mais velho. Ele não poderia fazer isso por idade, já que Itachi havia se formado anos antes de Sasuke ter idade, então ele teve que fazer isso eclipsando cada marco que Itachi já havia alcançado na época em que se formou. Ele colocou o nariz no rebolo para melhorar, absorveu todos os aspectos das artes ninja, do combate em geral para atender e superar as expectativas de sua família e dos responsáveis pela mão de obra de Konogakakure. Pela maneira como Itachi havia falado sobre o chamado projeto Jinchuriki, e o que deveria ter feito com o ki daqueles que o haviam submetido, Sasuke esperava algo absolutamente incrível de Naruto. Algo que colocaria seu nome em consideração imediatamente para a promoção a Chunin assim que ele aceitasse a missão e o matasse. Mas não foi isso que ele viu.
A luta de Naruto com aquele garoto loiro excessivamente musculoso não fez nada para fazê-lo acreditar que este era o tipo de pessoa que o enviaria rapidamente para o próximo nível. Sim, seu oponente tinha sido um monstro absoluto, mas Sasuke tinha visto como vencê-lo em 5 minutos. Demorou muito mais para Naruto, e ele levou uma surra muito grande no processo. Sasuke tinha grandes problemas para preencher, com a posição de seu irmão mais velho no Conselho Kage. Ele nunca conseguiria lidar com Kenin insignificantes como Naruto. Isso foi uma decepção completa. E o pior é que as coisas já estavam em movimento. Itachi já estava trabalhando para colocá-lo na fila para assassinar esse palhaço Shinobi. Quando Itachi me contou o que viu de você naquele torneio, não pensei que seria apenas para limpar o lixo. Ele não os via como iguais. Ele não tinha desde que Naruto começou a escorregar aos olhos dos instrutores da Homeland, e ele ter falhado completamente no programa só o colocou debaixo da terra no que diz respeito ao valor. Não importa tudo o que ele fez desde então. Tudo que ele sobreviveu, conseguiu. O punho de Naruto se abriu por reflexo e se posicionou para o Rasengan. Ele até se virou para desferir o golpe, já que Sasuke não tinha dado um passo além dele, mas ele parou antes de tentar. Espera, o que diabos eu estou fazendo? Ele não era um assassino que simplesmente matava pessoas porque estava com raiva. Ele se afastou da beirada contra Sai, embora mal tentar matar Sasuke agora, sem nenhuma razão real além de possíveis motivos de ataque preventivo. Não era ele. Não era quem ele era. Não era quem ele ia deixar ninguém transformá-lo. Sua mãe lhe disse para nunca deixar ninguém mudar quem ele era, nunca deixar ninguém controlá-lo. Uzumaki Naruto não era o tipo de pessoa que deixava alguém o obrigar a fazer qualquer coisa. Ele fez suas próprias escolhas. Ninguém mais os fez para ele, e ninguém o transformaria em algo estranho para ele se não fosse isso que ele queria se tornar. O que há de errado, desistente? Sasuke disse, virando-se por cima do ombro com um sorriso no rosto, não vai tentar me matar mais cedo? Ou é só que você já sabe como isso vai acabar se você fizer isso? Jiraiya o teria chutado por cair em uma batalha tão facilmente, especialmente depois de lutar contra outra que já o havia deixado fisicamente esgotado. Em vez de atacar, Naruto jogou as mãos atrás do pescoço e se afastou. Não é isso. É só que se eu te matar, vou precisar de um motivo melhor do que apenas você me irritando, ele disse com um sorriso largo. Você fez isso apenas para me deixar ver seu rosto e seu cabelo estúpido de novo. Então vá para casa, beije sua mãe. Diga a ela que você a ama, dê-lhe um grande e velho abraço meu, então venha na parte de trás se você realmente conseguir essa missão. Eu vou te mostrar algo impressionante então. Não que ele tivesse algo a provar para o Uchiha Sasuke de todas as pessoas. Só que ver o olhar em seu rosto quando ele o colocou no chão, se Sasuke viu isso acontecer ou não, parecia que seria malditamente terapêutico. Ele realmente esperava que o bastardo conseguisse a missão de eliminá-lo. Naruto queria um motivo para chutar o traseiro dele que fosse melhor do que apenas dizer eu não gosto dele, porque ele era um shinobi. Ele não era um bandido barato. Além disso, ele já havia usado aquele cartão uma vez no Berserker. Mais cedo naquele dia, não 3 horas antes, na verdade. Os dois se separaram sem incidentes, ambos cheios de confiança, mas por razões diferentes. Para Naruto, era apenas uma questão de preparação e crença. A crença de que ele estava treinando sua cauda, e que tudo que Jiraiya e Shigure lhe ensinaram havia afundado e seria suficiente para lidar com qualquer coisa lançada em seu caminho. Ele tinha bons amigos e grandes mentores. Isso por si só valia mais do que seu peso em ouro, e esse valor significava tudo para ele. Para Sasuke, a confiança veio de um lugar diferente, e não foi apenas porque ele terminou como o melhor da classe enquanto Naruto falhou completamente. Era muito mais prático do que isso. Idiota, Sasuke disse para si mesmo sobre Naruto enquanto se dirigia para outro lugar, eu já vi seus movimentos. Você já perdeu. Foi uma perda de tempo, e isso não mudaria mesmo quando ele foi informado de que a missão estava pronta e sua equipe estava reunida. Mas havia uma parte de Sasuke que estava muito animada para ter a chance de esmagar o rosto de Naruto na lama antes que ele o matasse. Mesmo que Naruto tenha sido um alvo decepcionante no final, mesmo que toda a coisa do projeto Jinchuriki sobre a qual Itachi o alertou fosse apenas um monte de conversa fiada, havia algo a ser dito sobre ter a chance de lidar com negócios inacabados.